Jesus é o Senhor. Essa é a principal confissão do cristianismo ao longo dos séculos. Mas o que isso quer dizer? E como essa confissão impacta a nossa vida? Hoje vamos analisar a parábola dos dois construtores para conversar sobre uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, a doutrina do senhorio de Cristo. Espero que você esteja com a Bíblia aberta em Lucas 6. Vamos dar uma olhada do versículo 46 ao 49. Essa é uma parábola muito importante, porque ela acaba sendo a peça final que encerra dois grandes sermões de Jesus. Jesus ensinou o Sermão do Monte, que está registrado no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E a peça final que termina o sermão é a parábola dos dois construtores. Jesus ensinou outro sermão, também muito famoso, que está registrado em Lucas capítulo 6, que é o Sermão da Planície. E nesse sermão, Jesus também termina o seu conteúdo com essa parábola. Então não estamos abordando qualquer parábola, estamos abordando uma parábola especial, uma parábola que serviu de fecho, serviu para finalizar dois discursos muito importantes de Jesus ao longo do seu ministério terrestre. E temos algumas coisas importantes para pontuar acerca desta parábola. Existe uma diferença entre esta parábola na versão de Lucas e na versão de Mateus. Na versão de Mateus, a ênfase é sobre onde se constrói, se é sobre a rocha ou se é sobre a areia. A versão de Lucas, a ênfase é outra, é sobre como se constrói, se é com alicerces ou sem alicerces. Esta é uma parábola simples de duas ideias, porque não temos aqui a figura de autoridade na parábola, nós temos somente a figura do súdito, que é aquele que obedece, e temos também a figura do rebelde, que é aquele que desobedece. Então, uma parábola simples de duas ideias, e ela é facilmente dividida em duas partes com uma introdução. Então, a introdução você consegue notar nos versículos de número 46 e 47. Então, essa é a introdução, é a preparação para a parábola que Jesus vai acabar de pronunciar e que nós acabamos de ler. E a parábola, ela se encontra no versículo 48 e 49. No versículo 48, você vê o exemplo do bom construtor. E no versículo 49, você vê o mau exemplo do construtor nada zeloso. Vamos colocar esta parábola dentro do seu contexto para a gente entender o que está acontecendo aqui. Antes de Jesus pronunciar esse longo discurso, Jesus teve que tomar uma decisão muito importante na vida dele. Jesus se dirigiu até um monte e passou a noite inteira em oração, porque logo de manhã ele tinha que escolher seus 12 apóstolos. Então ele passa a noite inteira em oração a Deus, vira a madrugada orando, e quando amanhece, ele chama 12 apóstolos para si, que não eram homens prontos, não eram homens completamente preparados, eram homens que, durante a jornada, iam aprender a seguir Jesus. Eles não sabiam de tudo, não eram homens perfeitos, capacitados, maravilhosos, mas Jesus os chamou para que eles, de fato, fossem forjados na fé, forjados no discipulado e na caminhada cristã. Então Jesus ele chama esses 12 apóstolos no monte, e então ele sai do monte e vai para uma planície. E nessa planície se encontram os 12 apóstolos, muitos discípulos e uma grande multidão eufórica que estava querendo tocar nas vestes de Jesus, porque sabia que de Jesus saía poder. E a multidão também estava muito encorajada para ouvir as palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus. Então nós temos o seguinte cenário, de Jesus numa grande planície com os seus apóstolos assentados aos seus pés, outros discípulos que seguiam Jesus também estavam próximos de Jesus, uma multidão eufórica querendo cura, querendo libertação, querendo tudo que se pode receber de Jesus. Então Jesus pronuncia o seu ensino, pronuncia a sua doutrina por meio do famoso Sermão da Planície, onde ele expõe a ética que deve acompanhar o cidadão do reino do céu. Ele fala de bem-aventuranças, fala do discurso dos ais, fala do amor aos inimigos, um sermão de fato bem impactante e que nos leva à
parábola que nós estamos abordando aqui, que é justamente o fecho desse sermão. E o versículo 46 é, de fato, um versículo que acaba roubando a cena. Não é um versículo que faz parte da parábola, tá? Porque a parábola começa no versículo 48. O versículo 46 faz parte da introdução preparatória para a parábola. Mas ele nos chama tanta atenção que vale a pena abordar com calma. Essa pregação será dividida em 3 partes. Na primeira vamos falar da confissão improdutiva, na segunda parte vamos falar do construtor prudente e, por fim, do construtor tolo. Agora falando sobre a confissão improdutiva, que tem tudo a ver com o versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabe para quem Jesus fala essas parábolas, essa frase? Jesus fala essa frase para os seus discípulos. A multidão estava ali, ouvindo Jesus. Mas Jesus fala essas parábolas para aqueles que estavam acompanhando, para aqueles que estavam tentando palmilhar nas pegadas do Senhor. E ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabe o que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor significa dono. Quando você diz, Jesus Cristo, tu és o meu Senhor, você está dizendo, Jesus, tu és o dono da minha vida. E eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não tenho poder sobre a minha vida, eu não tenho controle sobre a minha vida, eu me rendi completamente ao Senhor, e é o Senhor que me domina, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que me controla. Veja o peso dessa confissão. Quando a igreja confessa que Jesus é o Senhor, não é mera verborragia, não é só discurso. Essa frase ela está embasada numa confissão de fé que tem uma profundidade muito grande. E é justamente que é importante a gente pensar nessa confissão, porque Jesus, ele quer nos instruir a ir além da confissão. Porque Jesus, ele diz no versículo 46, que não basta chamá-lo de Senhor. Ele diz, de que adianta você me chamar meu Senhor, meu dono, se não faz o que eu digo? De que adianta? Você fica somente nas palavras. Você chama que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono da sua vida, mas e a prática? Então Jesus ele está convocando os seus discípulos à prática. Então Jesus ele está lidando com quem está o seguindo. Ele não está lidando com descrentes aqui. Ele não está lidando, digamos que, com visitantes ou com público frio ou distante. Ele está lidando com aquelas pessoas que estão acompanhando. E ele está dizendo, vocês estão me chamando de meu dono, de meu Senhor, e não estão fazendo o que eu digo? Isso não faz sentido algum. Mas talvez você pense, será que é bom ter um dono sobre a sua própria vida? Será que não iríamos perder a nossa liberdade? Então, há pessoas que pensam, olha, eu tenho a liberdade de pensar o que eu quero, sentir o que eu quero e fazer o que eu quero. Se agora eu assumo que existe um dono sobre mim e entrego a minha vida e me rendo a este dono, então eu perco a minha própria liberdade, eu perco a minha própria autonomia e agora eu não posso fazer mais o que quero, não posso pensar mais o que eu quero, nem posso mais sentir o que eu quero. Porque agora tudo o que eu faço, sinto ou quero está agora condicionado à vontade de alguém. Então, será que é bom ter um Senhor sobre si mesmo? Isso não seria uma espécie de sacrifício da própria liberdade, de perca da sua autonomia total? Olha, eu gostaria de, esta noite, convencer você que é bom ter o Senhor Jesus como dono de sua própria vida. Sabe por que é bom? Porque Ele conhece você mais do que você conhece a si mesmo. E Ele sabe conduzir a sua vida melhor do que você conduziria a sua própria vida. Vou dar um exemplo, uma ilustração. Suponha que a sua vida é um automóvel, é um carro, e você está no volante. Você está conduzindo esse automóvel pelas estradas. Só que, como
você está conduzindo esse automóvel e você não é um motorista tão hábil, o que acontece? Você está ultrapassando muitos sinais vermelhos, infringindo muitas regras, e isso está acabando com a sua renda, porque você tem que pagar todas as suas multas, batendo o seu carro, e isso está acabando com as suas finanças. Você está se machucando, você está colocando a sua vida em risco, dirigindo em alta velocidade. Então imagine que você é um condutor bem imprudente. E Jesus está no banco de trás. Jesus está batendo no seu ombro. Ei, tu não sabe dirigir direito, não. Você pensa que sabe dirigir bem, mas não sabe. Eu dirijo melhor do que você. Vem aqui para o banco de trás, que eu agora assumo o volante. E nós dizemos assim para Jesus, não, esse carro é meu. Aí Jesus, fui eu que te dei esse carro. Não, esse carro é meu, e sempre foi meu, sempre fui eu que conduzi. Então, se sempre fui eu que conduzi, então é eu que vou conduzir. Aí Jesus, mas está dando errado. Você está batendo o carro. É multa atrás de multa, sua vida está sob risco. Não faça isso. E nós teimosos dizemos, não, Jesus, fica no banco de trás que eu sei dirigir melhor. E aí Jesus está dizendo, desista dessa. Vem para o banco de trás, entrega o volante e deixa eu conduzir você. Então, ter Jesus como dono e condutor da nossa vida é uma decisão sábia. Porque estamos entregando o controle da nossa vida para quem criou a nossa vida. Então, se estamos entregando o controle da nossa vida para quem criou a nossa vida, então é claro que ele tem mais conhecimento, mais sabedoria, mais talento para conduzi-la. E você sabe pela sua própria experiência que conduzir a vida por si mesmo, sem ter um dono sobre si, não leva a resultados proveitosos. E todos aqui sabem disso por experiência. Todos aqui sabem disso por experiência. Eu não estou falando de uma conta matemática, não estou falando de um cálculo, de uma teoria que está distante da realidade. Você conhece isso na sua própria carne, você conhece isso na sua própria pele, você tem vivência dessas coisas. Então, ter Jesus como dono de sua vida é algo de fato proveitoso e positivo. E aí chegamos à parábola, a parábola em si. Nos versículos de número 48 e 49. Jesus, ele desenha aqui duas situações. Ele primeiro fala a respeito de um homem que, ao construir a sua casa, ele cavou, preste atenção, versículo 48, ele cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. O meu pai é pedreiro. Hoje ele não trabalha mais como pedreiro, mas ele trabalhou durante um bom tempo da vida dele como pedreiro. E eu já ajudei muito ele em construções, certo? Como servente de pedreiro ali, então tenho alguma experiência neste tipo de ofício. E, assim, eu ajudava ele em tudo, mas o serviço que eu odiava fazer era cavar buraco. Eu não tenho coluna para isso. Nossa, era terrível, certo? Aí meu pai, olha, hoje o serviço é cavar buraco. Eu, nossa, terrível. E aí, eu tinha aqui com o ponteiro, né? Com o ponteiro cavando buraco. Aí eu me lembro, cavando buraco na primeira vez. Aí eu disse, pai, eu cavo até quando? Acho que esse aqui descarregou. Pai, eu cavo até quando? Ele disse, não sei, filho. Eu disse, mas como não sabe? Como você não sabe? Você é pedreiro. Ele disse, não, é porque é o chão que vai dizer. É o chão que vai dizer. Eu disse, sim, mas são quantos centímetros? Ele disse, pode ser que seja 80 centímetros, pode ser que seja 2 metros. Você tem que cavar até dar na pedra. Quando dá na pedra, quando você chegar de fato numa base firme, sólida, que você não conseguir mais bater com o ponteiro, então aí é o ponto de lançar o alicerce. E eu... Tá bom. E fui cavando buraco, as costas. Não ficou nada legal, né? Então veja. E aí quando eu vejo essas palavras de Jesus, eu lembro dessa minha experiência como servente de pedreiro. Então o que percebemos?
que este homem construtor, ao construir a sua casa, ele teve o cuidado de cavar bem fundo até a pedra para lançar o fundamento, o alicerce e aí construir. E aí o que aconteceu depois que a casa ficou pronta? Veio a enchente, porque lembra, antes não tinha água encanada, né? Então a maioria das pessoas construíam a casa perto dos rios. Que tem uma vantagem muito grande, mas quando acontecia uma grande enchente era um problema. Mas veja, no caso de uma casa bem fundamentada, quando acontecia a enchente batia contra aquela casa, a casa permanecia. Mas se a casa ela fosse construída sem os alicerces, no caso da enchente, a casa desabava e seria grande e ruim. Então Jesus está dizendo, aquele que ouve e obedece às minhas palavras é semelhante a este homem que cavou fundo, lançou os alicerces para construir a sua própria casa. O que fica implícito aqui? Fica implícito que seguir Jesus exige esforço e disciplina. Cavar buraco não é fácil. Quem já cavou buraco sabe. Cavar buraco não é fácil, é custoso, é um trabalho que vai acabar com suas costas, certo? É um trabalho que realmente vai demandar um esforço muito grande. Então, Jesus está contando essa parábola para que os discípulos entendessem isso mesmo. Seguir Jesus demanda esforço. Seguir Jesus demanda tempo. Seguir Jesus exige disciplina. E é isso que vocês precisam entender. Não basta ficar somente no discurso. Vocês estão me acompanhando, mas não é para dizer somente Senhor, Senhor. É para fazer com que esse discurso se torne uma realidade na vida de vocês. E como é que ele se torna realidade na vida de vocês? Exige esforço, exige tempo, exige disciplina. Então, o discípulo que é aplicado, ele de fato vai construir a sua vida sob Jesus Cristo. Mas o discípulo que ele é negligente, ele vai pensar que está construindo alguma coisa quando não está construindo algo de valor. E aí quando vem a tempestade, quando vem a enchente, quando vem a dificuldade, quando vem a provação, aí é onde nós vemos quem está se solidificando em Jesus e quem não está. A dificuldade ela vem para todo mundo, viu? Não pense que se você deixar de seguir Jesus, as coisas vão começar a dar certo para você. Dificuldade vem para todo mundo. Doença vem para todo mundo, certo? Só não fica doente quem morre. Mas se você não está doente agora, vai ficar depois, né? A doença vem, né? Misericórdia. Não, doença, né? Todo mundo vem. Vem para todo mundo. Então, doença vem para todo mundo, dificuldade vem para todo mundo. E a fé em Cristo não é um remédio que nos blinda das dificuldades, da doença e do sofrimento. Não nos blinda disso. Agora temos aqui uma diferença notável. Quando vem a doença, o sofrimento, a dificuldade sobre quem não tem Jesus na vida, essa pessoa vai ter mais dificuldade para lidar com essas coisas do que a pessoa que tem Jesus. Porque a pessoa que tem Jesus sobre a vida, quando vem a doença, quando vem a enchente, né? Quando vem a calamidade, quando vem as dificuldades, ela tem algo muito sólido a que se apegar. Mesmo que tudo desabe, ela tem algo muito firme e sólido, que jamais alguém vai tirar dela. Mesmo que você perca todo o seu dinheiro, o seu maior tesouro não foi tirado de você se você tem Jesus. Mesmo que você perca todos os seus amigos, o seu melhor amigo não foi tirado de você, que é Jesus. Então, mesmo que você perca muitas coisas, se a sua vida está sendo fundamentada no Senhor Jesus, você tem um porto seguro, você tem uma base muito forte. E este é o benefício de seguir Jesus. Um benefício de fato maravilhoso. Então é por isso que nesta noite eu decidi falar sobre a doutrina do senhorio de Jesus e convencer aqui todos os ouvintes, todas as pessoas de que seguir Jesus é a melhor opção. Entregar a sua vida a Jesus e se colocar debaixo do senhorio dele é uma decisão inteligente diante de todas as propostas que colocam para você na mesa. Porque se você segue Jesus, você tem um fundamento sólido para, de fato, fundamentar toda a sua vida. Você, de fato, não vai ficar imune às dificuldades, mas você vai ter a quem recorrer. E você tem, de fato, um prêmio eterno. Você tem, de fato, muitas vantagens para observar. Vantagens, de fato,
impressionantes. E para finalizar aqui esta pregação, eu gostaria de dizer que se você deseja continuar sendo o dono do seu próprio nariz e o dono da sua própria vida, sem querer mudança, procure outra religião. Porque o cristianismo serve apenas para as pessoas que desejam morrer para si mesmas, para que Cristo seja o Senhor de suas próprias vidas. Se a pessoa não deseja isso, então, de fato, não tem como uma vida cristã se desenvolver. A vida cristã é cruciforme, ou seja, no formato da cruz, que a cruz simboliza morte, né? Então, a vida cristã é sinônimo de morte, para que aquele que ressuscitou viva em seu corpo mortal. Se você quer desistir de si mesmo, bem-vindo ao discipulado. Mas se você quer continuar sendo dono de sua vida, você não pode ser um discípulo de Jesus. E que isso, de fato, fique bem claro. Então, Jesus ele tem essa conversa franca com os seus discípulos, não para os seus discípulos desistirem dele, mas para que os seus discípulos entendam o que estão confessando. Então, quando nós confessamos que Jesus é o Senhor, estamos dizendo que Ele tem posse sobre nós. Ele tem domínio sobre nós, Ele tem autoridade sobre a nossa vida para mudar o que quiser, para mexer onde quiser, para transformar o que quiser. Ele tem autoridade sobre os nossos sonhos, Ele tem autoridade sobre os nossos desejos e é Ele que vai nos conduzir. Se você entender, de fato, a doutrina do senhorio de Jesus, é impossível ser seu mesmo. É impossível se você, de fato, aprender essa doutrina e levar essa doutrina a sério. É impossível que você continue sendo o mesmo. Jesus é o Senhor. Amém. Que essa seja uma confissão, não somente da boca para fora, mas que a nossa vida, no nosso dia a dia, pelo nosso empenho, pela nossa disciplina debaixo da graça de Deus, nos ajude a demonstrar isso, nos ajude a mostrar para as pessoas que Cristo vive, reina e conduz a nossa vida para a glória dele. Amém.